Voltei hoje com um vídeo que dessa vez é uma tag. Em 2020 eu ainda não tinha feito nenhum vídeo nesse formato, mas eu gosto bastante. Inclusive eu tenho outro programado para sair, creio que em agosto ainda. Mas eu gosto porque sempre tem muita recomendação interessante, tem muita coisa boa que as pessoas estão lendo por aí. Eu aproveito para aumentar a minha lista de desejados dessa forma. Essa é uma tag criada originalmente por duas meninas americanas. Já tem um tempo que eu acompanho vários canais, tanto brasileiros quanto estrangeiros também, que tratam dessa tag. Mas eu acho importante frisar a autoria, porque tem muita questão de representatividade. São duas mulheres, duas meninas bem jovens, inclusive. Uma delas tem um canal bem pequeno, se comparado a outros canais, tanto de fora quanto daqui do Brasil também. Então eu acho importante frisar, eu como reprodutor do conteúdo, eu acho que é uma obrigação que eu tenho de fazer essa referência. Vou deixar lá no box da descrição o endereço com o canal delas, para quem tiver interesse, quiser conhecer, é só ir lá. Mas aqui no Brasil, creio que ela tenha sido traduzida como tag dos 50%, você pode encontrar muito fácil vários vídeos com esse título. Vamos lá então, estou com as perguntas aqui, e eu vou ficar o tempo todo olhando para baixo e pegando os livros aqui do lado. Melhor livro lido em 2020. Esse eu não tive nem dúvida quando eu vi a questão, já me veio na cabeça essa leitura que eu fiz no comecinho da quarentena, O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi, uma autora de Gana, e esse é o livro de estreia dela. E é muito impressionante o que ela consegue fazer aqui, porque ela fala de na verdade é uma família apenas, mas ela vai por duas vertentes. A gente tem então essas duas irmãs que têm uma trajetória marcada sempre pela escravidão, mas elas caminham por percursos totalmente diferentes. E a gente acompanha não só a vida delas, todas as gerações que estão vindo ali depois delas. Se eu não me engano, são 8 gerações, então a gente acompanha um período de tempo muito longo, muito extenso. Alguns desses personagens saem da África, vão para outros lugares, mas todos carregam uma marca, todos carregam um peso que está ligado diretamente ao passado, ou seja, essas duas irmãs que são apresentadas para a gente no início do livro. E eu achei impressionante o que ela consegue fazer. Cada capítulo a gente tem uma pessoa, a gente tem um personagem, a gente tem toda uma vida sendo contada ali. E aparentemente eles funcionam também de forma independente. Mas existe um fio condutor que liga todas elas, que é a própria família, o sangue, é toda a trajetória que os antepassados tiveram e que essas pessoas estão continuando e seguindo agora. Mas é um livro incrível, tá super recomendado. Segunda pergunta, a melhor sequência que você leu em 2020? Eu também não tive nem dúvida quando eu vi essa pergunta. Com certeza foi o terceiro livro da série napolitana da Elena Ferrante, História de Quem Foge de Quem Fica. Esse não só foi o meu favorito da série até agora, eu ainda não li o quarto, como é também o meu novo favorito da Ferrante de maneira geral. Assim, eu gostei muito do que ela coloca aqui dentro. A Lila e a Lenoir aqui já são adultas, então existe uma maturidade não só nos assuntos que são tratados aqui, mas na maneira como elas encaram tudo aquilo, todo o cenário, as demandas que surgem de uma com a outra, a própria relação, o vínculo que são construídos ali, não só delas duas, mas com outros personagens também. Tem muita questão política sendo discutida, tem toda uma questão sindical, um movimento ali, uma revolução por conta da fábrica onde a Lila está trabalhando. E eu fico muito feliz de perceber o quanto que essa história tem crescido, né? À medida que as personagens vão ficando mais velhas, a história vai ficando mais encorpada. Eu acabei de ver a série recentemente, inclusive eu já vi alguns pontos do terceiro livro, já na segunda temporada. Então se você não leu os livros e está acompanhando e pensa que cada livro é uma temporada, não, elas estão mesclando várias coisas. A primeira tem assuntos do primeiro e segundo livro, a segunda temporada agora já tem do 2 e do 3, então é bom assistir com cuidado. Terceira pergunta, um novo lançamento que você ainda não leu, mas que você quer. Esse daqui eu vou mencionar porque eu estou com muita vontade de ler esse livro e não é de agora, estou só esperando ele baixar um pouco mais de preço na Amazon, porque eu acho ele muito caro. Eu acho que o hype dele já teve um momento que ele estava mais hypado, mas ele continua sendo muito discutido e muito lido. Com certeza você já viu várias e várias vezes no seu feed do Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube. Eu estou falando do Torto Arado. Eu vou tentar colocar a capa dele aqui em algum lugar. E não é de hoje que eu estou com vontade de ler esse livro, e cada vez que eu vejo as pessoas comentando me dá mais vontade ainda. Então seria um lançamento que eu não li e que eu quero muito. Quarta pergunta.
o lançamento mais aguardado para a segunda metade do ano. Eu não sei se esse livro ainda vai sair em 2020, porque por conta, né, da pandemia muita coisa foi alterada, as datas, os prazos, enfim. Mas estava programado para sair agora, acho que na metade do segundo semestre, o último volume da série Minha Luta, do Karl Knausgaard, que eu gosto muito. Inclusive eu estou lendo agora esse, que é o 4º livro. Eu tenho o 5º, que é a Descoberta da Escrita, e o 6º seria lançado agora, mais ou menos no final do ano. E eu não sei mais se vai sair, né? Enfim, vou terminar essa leitura aqui, tenho o outro livro, então, apesar de eu estar com expectativa que ele seja lançado logo, eu não estou com tanta pressa, porque eu ainda preciso terminar esse daqui, é um livro grande. Agora que eu estou no início, eu comecei ontem, estou na página 30, mas eu gosto muito. Eu sei que tem gente que detesta, tem gente que acha uma bobagem, porque é um livro que não acontece nada, é só a vida desse cara sendo narrada de maneira bem transparente, bem clara, bem direta. Não tem nada demais, não tem rompantes, não tem grandes acontecimentos, é uma vida comum, como a minha, como a sua, como a de todo mundo. Mas eu gosto de estar naquele ambiente, eu me sinto atraído por esse contexto da Noruega, de todos os lugares em que ele viaja, para onde ele vai e o que ele faz. Eu gosto muito de acompanhar tudo isso. Quinta pergunta. A maior decepção de 2020. Eu tive duas agora nesse ano, mas eu vou citar a mais recente. Quem viu o meu vídeo de leituras do mês de junho já deve ter uma noção do que é que eu vou tratar aqui. Mas Herta Miller, com A Raposa Já Era o Caçador. Eu digo que foi decepção porque eu estava com expectativa grande. Eu tenho outros livros dela aqui que eu recebi de parceria com a Globo. Tenho outros que eu comprei na Bienal de São Paulo. Eu tive sérios problemas com essa história, né? Um livro que trata aí da vida de algumas pessoas durante a ditadura lá na Romênia. E é um livro totalmente desconexo, ele não tem uma linearidade muito clara. Eles são fragmentos bem soltos, que não necessariamente fazem uma correlação direta um com o outro. É um retrato daquele momento. Como foi um período muito conturbado, a própria percepção e a assimilação para essas pessoas também foi complexa, não foi uma coisa muito clara. E isso ela transparece aqui, pela maneira como ela escreve, como ela expõe os fatos, como ela narra os acontecimentos de todo mundo. Mas isso não foi assimilado de uma maneira muito positiva, no meu caso. Eu sei que tem gente que adora, eu li inclusive com a Bárbara e o Matheus esse livro, a gente leu em conjunto no Clube do Starnone, e a Bárbara adorou. Ela inclusive fez outras conexões com algumas outras pessoas que estavam lendo junto com ela em outro grupo que ela tem um paralelo ao nosso. Então tem livros que funcionam muito bem para umas pessoas, mas para outras nem tanto. Infelizmente para mim, não foi uma boa leitura. Sexta pergunta, a maior surpresa de 2020. E eu vou citar aqui um livro que também foi leitura lá do Clube do Starnone. Eu já imaginei que eu fosse gostar, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa história. Estação Atocha, do Ben Lerner, um livro da Rádio Londres, mas esse daqui é uma edição que foi lançada pela Tag em fevereiro. E eu fiquei apaixonado por essa história. É um livro que tem um pano de fundo aí que se passa na Espanha, um autor americano que vai passar uma temporada aí em Madrid. Então tem uma dificuldade com relação ao idioma, à cultura, a assimilação do que ele está fazendo ali, da vida que ele está tomando agora, o trajeto que ele está criando para si. Então é um livro que fala com a gente não só pelos acontecimentos, pela narrativa em si, mas a maneira como essa história é apresentada. Ela tem também um peso muito grande naquilo que o livro quer trazer para o leitor. Eu acho até que rola meio que uma metalinguagem aí, porque ele trata de um assunto que está presente não só na forma, como também no conteúdo. Eu vou deixar o link lá em cima do vídeo que eu fiz para essa história, porque realmente gostei muito de tudo que está aqui. Já quero ler outras coisas do Ben Lerner. Tem um outro livro dele que saiu pela Rocco, se eu não me engano, chamado 10:04, é um horário. Eu não quis nem saber do que é que se tratava, eu já fui colocando e estou só esperando também baixar o preço para poder adquirir. E eu tenho plena certeza de que ele vai estar no meu top 10 até o final do ano. Sétima pergunta, um novo autor favorito. Eu já falei dessa autora aqui várias vezes, mas nunca é demais falar dela. Eu estou me referindo a Maria Valéria Rezende, uma autora brasileira. Ela é nascida em Santos, mas
ela é naturalizada paraibana, ela mora na Paraíba há bastante tempo. Eu acho que ela é mais nordestina do que muitas pessoas que nasceram no próprio território, né, aqui no Nordeste. Mas eu gosto muitíssimo dela, eu já li esses dois. O Voo da Guará Vermelha, que é o meu favorito, e mais recente, tive esse contato com 40 Dias, que foi presente de aniversário do Matheus. É muito bom, tudo que essa mulher escreve tem um regionalismo, tem uma carga muito intensa de sentimento. Ela vai assim de 0 a 100 com relação a aquilo que está movimentando os personagens de uma maneira muito forte. E isso chega pra gente da mesma forma, é um baque assim, encontrar tudo aquilo que aquelas pessoas estão sentindo, estão pensando, estão fazendo. Existe um caráter quase sinestésico assim nos textos dela, eles são muito visuais. Ela tem uma escrita quase que cinematográfica. Os espaços ficam muito marcados assim na sua mente, você consegue visualizar claramente todos eles. E são histórias tanto possíveis quanto encantadoras. E ela relata aquilo com tanta vontade, com tanto ímpeto, que até o fato mais simples que é descrito ali, do que aquelas pessoas estão fazendo, acaba se tornando interessante. Ela tem esse poder, ela consegue fazer isso muito bem. 8ª pergunta. Novo crush ficcional. Aqui eu não tenho, mas eu quero mencionar o seguinte. Eu realmente não tenho crush nenhum com personagem algum, nunca tive. Mas, com contexto, com cenário, com a descrição física do que está sendo colocado ali no livro, eu queria citar esse que eu li agora. Tipo, eu terminei anteontem. Sul da Fronteira, Oeste do Sol. Então todo esse mundo ainda está muito vivo, né, no meu imaginário. E eu adoraria conhecer o bar, que boa parte da história ele vai ser concentrado dentro desse bar. Eu até comentei ontem com alguém no Instagram, dizendo que eu realmente adoraria conhecer esse local. E é uma ótima pedida para um sábado, por exemplo, né, quando essa pandemia acabar. Então eu adoraria esse contexto inteiro que é descrito nesse livro. 9ª pergunta. Novo personagem favorito. Esse também eu já imaginei, assim que eu li a pergunta, eu pensei nessa protagonista, que é a do Sheiko, do Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Esse também eu li com a Bárbara e o Matheus lá no Clube do Starnone, e a do Sheiko é uma personagem extremamente intrigante, extremamente cativante. E ela é muito engraçada, ela é muito espirituosa. Ela é uma professora aposentada que mora sozinha nessa região totalmente inóspita e desabitada de uma planície na Polônia. E ela tem uns vizinhos que são bem estranhos, tanto quanto ela. E a maneira como ela trata os dois é muito engraçado e muito particular. Ela tem toda uma questão com a astrologia, com os signos, tudo. Ela quer fazer um mapa astral e ela explica o porquê que aquilo é daquela forma e qual correlação aquilo tem com os planetas. Então é uma pessoa extremamente espirituosa e que eu tenho plena consciência de que eu vou lembrar por muito tempo. Eu vou levar algumas coisas que essa leitura me trouxe, eu vou levar assim para a vida. E eu realmente sinto falta de toda aquela situação que foi colocada ali, daquelas pessoas interagindo, de como essa história foi acontecendo. Então tá super muito recomendado também. Estou muito ansioso por outra obra da Olga, que estava para ser lançada ainda esse ano, que é o Viagens, que foi o livro dela que ganhou o Man Booker Prize, que na época ainda era Man Booker Prize, agora é só Booker Prize, né? E eu acho até que eu posso incluir naquela pergunta de lançamento mais aguardado. Então, junto com o 6º livro do Karov, eu coloco o novo da Olga Tokarczuk. 10ª pergunta. Um livro que fez você chorar. Eu não choro com livro, assim, não, com livro nunca aconteceu. Com filme ainda acontece, mas é muito raro. Eu sou meio seco assim para chorar. Mas eu queria falar a respeito de limitações, né, de você conhecer até onde, né, você consegue ir em certas leituras e como você absorve, como você consome essa leitura. Eu queria citar o Marcas de Nascença, do Arno Grunberg, que tem alguns assuntos e temáticas que são gatilho para mim. Em certos momentos eu tive que parar, dar uma respirada, continuar só no dia seguinte. Às vezes, quando eu sinto que um livro tem um peso um pouco maior do que eu estou acostumado, e olha que eu me considero uma pessoa bem resistente, mas eu reconheço que eu tenho minhas limitações sim. Então eu costumo colocar, sei lá, para o final de semana, na manhã do sábado, na manhã do domingo, que eu sei que eu estou num nível bem ok, bem equilibrado com relação a tudo,
E caso o livro me dê uma esmorecida ou me dê uma entristecida, eu sei que ao longo do dia eu posso melhorar o meu humor fazendo qualquer outra coisa. Então eu deixo para esses momentos. Com o livro do Grunberg, com Marcas de Nascença, eu tive que fazer isso. Eu dei uma parada ali e não queria continuar lendo à noite, porque eu já ia dormir. E aquilo poderia crescer em mim de uma forma que eu não estava querendo lidar naquele momento. Então eu deixei para o dia seguinte. É uma dica que eu dou para vocês. Saibam fazer essa leitura de si, reconheçam até onde vocês conseguem ir, até mesmo para que isso não vire, né, não gere uma demanda ou seja gatilho para algumas coisas que você não está querendo lidar naquele momento da leitura. 11ª pergunta, um livro que fez você feliz, né, que deixou você com o humor um pouco melhorzinho. Esse também eu li recente e eu li justamente por esse motivo. Eu estava vindo de uma sequência de livros pesados, né, um pouco mais densos, que estavam deixando assim com um peso, né, uma certa ressaca. E eu peguei esse porque eu sabia que eu ia ter uma experiência um pouco mais leve, uma leitura mais relaxada, mais descompromissada. Harry Potter e a Ordem da Fênix, um calhamacinho. Esse livro tem 700 e poucas páginas e a diagramação dele é bem completa, assim, as páginas pegam toda a margem da folha e é uma fonte até miudinha, ou seja, é um livro grande, é uma história gigantesca, mas é uma delícia. Então não temos nem muito o que falar a respeito dela, aquele velho esquema, né, de história do Harry Potter, né, sai da casa dos tios, vai para a escola, acontece alguma coisa com o Voldemort e depois ele dá tudo certo e eles voltam para casa. Mas eu acho uma delícia e super funcionou para me deixar um pouco mais leve. 12ª pergunta, o livro mais bonito que você comprou ou que você recebeu esse ano? E eu vou citar algumas coisas que já passaram por aqui, porque eu gosto muito da capa desses livros, tipo da Olga. Eu acho bem legal essas gravuras, essas imagens. Os dois que eu citei aqui da tag, eu acho muito interessante o projeto gráfico deles. Tanto do Murakami, que tem uma luva que não está aqui, mas ela é vazada, de modo que essa imagem fica exposta. E essa também está muito bonita, principalmente a folha de guarda. Eu achei muito lindo esse projeto aqui. O próprio livro da Herta, que eu não gostei, ele tem uma capa que eu gosto bastante. Eu gosto muito desse jogo de cores. Então acho bem bonito. 13ª pergunta. Quais livros você precisa ler até o final do ano? Eu não peguei, eles estão na estante ainda, mas eu tenho alguns que já estão, tipo... Agora em agosto eu devo estar lendo Como o Paraíso e o Inferno, um livro islandês que eu comprei recente e eu tô com muita vontade de fazer essas leituras mais para aquela região ali, porque eu leio pouquíssimo, que é justo esse daqui, eu fui lá pegar O Paraíso e o Inferno do John Kalman Stefánsson, enfim, um livro islandês. E tem esse daqui da Rachel Cusher, o Mars Club, que foi até presente da Bárbara de aniversário, e a gente vai ler ele para o Clube do Starnone, acho que em agosto. A 14ª pergunta e última é uma espécie de indicação que você faz de membro da comunidade literária, e aqui eu vou colocar 3, eu vou tentar diversificar e fugir um pouco do que geralmente eu venho falado, ou até de pessoas que são mais próximas a mim. Eu vou tentar ir um pouco mais além disso. E de Instagram, eu vou mencionar o Isaías, do livro Bacana. Ele tem uma dinâmica de leitura muito semelhante à minha, o gosto literário dele bate muito com o meu, então eu vou citar o Isaías, que inclusive ele tem canal aqui no YouTube, acho que é o Mais Literatura, que é ele mais um monte de gente. Daí, de YouTube nacional, eu vou citar a Helena, do Bibliófila Indecisa. Ela também tem um gosto um pouco parecido com o meu, e ela é uma menina bem jovem, e ela sempre lê muita coisa, então eu vou deixar a recomendação do canal dela, vou colocar lá embaixo. E de estrangeiro, eu vou citar o Adam, do Memento Mori. Eu gosto muito dos vídeos dele, da maneira como ele faz agora, na quarentena. Ele estava fazendo umas lives de sábado à tarde, e eu sempre acompanhava, não tinha um assunto certo, ele sentava e começava a falar, e eu achava super interessante. Ele tem um gosto meio peculiar também, e ele tem uma certa visão a respeito dos livros que nem sempre bate com a minha. Tem muita coisa que eu não concordo, mas analisando assim de maneira geral, eu simpatizo muito com o conteúdo que ele traz, da maneira como ele aborda e como ele trata as leituras. Ele não tem essa sacralidade com relação ao livro,
de criar as melhores edições, de guardar num pedestal, de colocar nesse ponto inacessível. Não, é tudo muito próximo, é tudo muito palpável. E eu gosto dessa realidade com relação ao trato, né, dos livros e à literatura de maneira geral. Então deixo essas 3 recomendações. Me fala lá embaixo as tuas respostas, põe nos comentários, né, qual que foi a tua melhor leitura de 2020 até agora. Caso eu não tenha lido, eu posso até dar uma olhada com mais cuidado na sinopse, quem sabe aumentar ainda mais a minha lista para 2021. Então fica à vontade, vou deixar no box da descrição também todos os links de acesso para contato em rede social e etc. Faz algum outro comentário caso você queira. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.